Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem de Deus para você aqui hoje, tá? Eu tenho uma mensagem forte para você nessa quarta-feira da família. Inclusive, pessoal, a gente tem feito nossa campanha aqui do Mural da Família, tá? E tem sido uma bênção, testemunho tem sido alcançado aqui nesse lugar. E Deus tem abençoado grandemente em nome de Jesus, amém? Eu quero falar uma coisa com você. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Vamos lá em Romanos, capítulo 10. Tem uma coisa que Deus botou no meu coração, irmãos. E eu quero transmitir essa mensagem da parte de Deus com vocês. Lá em Romanos, capítulo 10, o verso pode ser o 17. Essa mensagem do Senhor aqui nesta manhã. Para que você possa compreender, para que você possa entender essa palavra de Deus em nome de Jesus. Romanos, capítulo 10, verso 17. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, fala assim, misericórdia, pastor. Não tem problema, pastor, espera, tá? Em nome de Jesus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Pastor, qual é o tema da mensagem de hoje? O tema da mensagem é, pessoal, é de Deus ou é cilada? Nós precisamos identificar algo, pessoal, quando é de Deus e quando é o quê? Cilada. Você sabe o que é cilada? Cilada é quando tem alguma coisa de errado, irmãos. Quando tem alguém que está querendo fazer algo contra você, querendo te enganar, querendo contar uma mentira para você. Quem é o pai da mentira, pessoal? Quem é o pai da mentira? É o diabo, amém? Então, o tema da mensagem é de Deus ou é cilada? É isso que eu quero trazer para você. E mediante a isso que Deus botou no meu coração, em Romanos capítulo 10, no verso 17, vai dizer assim, de sorte que a fé é pelo que, pessoal? É pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de quem? De Deus. Irmãos, olha aqui para o seu pastor, olha aqui para mim, Você sabe que ouvir a voz de Deus é muito bom? Ouvir a voz do Senhor é bom, irmãos. Ouvir a voz do Senhor é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque, irmãos, quando você ouve a voz de Deus, e quando você está sempre ali a favor de Deus, quando você está caminhando correto com Deus, que você está ouvindo a voz dele, os seus ouvidos estão sensíveis à voz de Deus, você vai perceber que a sua vida, ela vai ser mudada, ela vai ser transformada. Você pode até passar por aflições, tá? Eu não estou falando que quando você se converte, quando você começa a ouvir a voz de Deus, eu não estou dizendo para você que você vai parar de ter problemas na vida. Não é isso. Você pode até ter problemas na vida, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Você pode ter aflições, você pode ter problema, você pode ter algumas situações difíceis na vida, mas quando você ouve a voz de Deus, Deus te abençoa e Deus te dá a vitória no final. Deus sempre vai te dar a vitória. Diga graças a Deus, igreja. E aí, Deus coloca no meu coração também, você vê que aqui diz que a sorte é que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Efésios, vamos lá, Efésios capítulo 6, aqui você observou que é importante você ouvir a voz de Deus, tá, pessoal? Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de quem? De Deus. Qual é a palavra de Deus, pessoal? É aqui, que você está aprendendo hoje. Diga graças a Deus. Você está aprendendo a palavra de Deus. Então, se a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, eu preciso compreender a importância de eu vir à igreja, de eu buscar a Deus. Ah, pastor, não posso só buscar Deus em casa? Entenda bem. Tem coisa que Deus vai dar para o pastor que talvez não vai dar para você. Tem coisa que o nosso Deus, dá para os meus líderes, o pastor Michael, o pastor Joel, o próprio missionário R.R. Soares. Tem coisa que Deus vai dar para o pastor Jaime que não vai dar para mim, irmãos. Entende isso? Então essa é a importância de você vir buscar a Deus. Essa é a importância de você vir na igreja buscar ao Senhor. Diga graças a Deus. E olha o que vai dizer aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Diz assim, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de quem, pessoal? De Deus,
para que possais estar firmes. Aí eu pergunto para você, está firme contra o que a Bíblia está falando, pessoal? Lê para mim aí. Contra as astutas o quê? Ciladas de quem? Então quem é que coloca a cilada na vida dos outros? É o diabo. Quem vai colocar a cilada na vida dos outros, quem vai tentar colocar algo, uma cilada na vida dos outros, é o próprio diabo. É ele que é o pai da mentira, é ele que tenta colocar a cilada. Irmãos, eu não sei se você vai lembrar, eu creio que sim. Vocês lembram o que é uma arapuca? Lembra, na época de vocês, uma arapuca? Como é que é uma arapuca, pessoal? Antigamente era como se fosse uma caixa assim, né? Uma gaiola, digamos assim. Aí você coloca uma caixa, os mais antigos lembram sobre isso, lembra? Sobre a arapuca? Aí você coloca uma caixa. Aí você colocava como se fosse um graveto, alguma coisa, e amarrava uma linha, uma corda, ia para trás, e no meio da arapuca você botava uma comida, você botava alguma coisa. Se fosse para passarinho, você colocava ali alguns alpistes, né? E você ficava esperando. Quando aquela presa, ela entra dentro da arapuca, para poder pegar aquele item que estava ali dentro, o que a pessoa faz geralmente? Puxa, não é isso? E aquela presa acaba ficando realmente, né, acorrentada, acaba ficando presa ali. O que seria isso? É uma cilada. O diabo, ele faz, pessoal, ele tenta fazer conosco, e ele faz com muitas pessoas aí fora, como se fosse uma arapuca. Ele fica só esperando, né, a pessoa entrar na arapuca para ele puxar e aprisionar aquela pessoa. Então o diabo, ele gosta de colocar ciladas na vida das pessoas, mas está repreendido em nome de quem, pessoal? Em nome do Senhor Jesus. E é aqui que eu quero entrar nessa mensagem com você. Nós precisamos ter um discernimento espiritual para saber quando é de Deus alguma coisa e quando não é. Nós precisamos compreender, pessoal, na nossa vida, quando algo é de Deus e quando não é. Você tem que vigiar, irmãos. Você tem que saber se alguém está falando alguma coisa com você aí fora, na rua. Olha, Deus mandou te dizer. Oh, peraí, mas Deus mandou me dizer. Você tem que avaliar se é Deus mesmo. Entenda bem, eu não sou contra monte, não, tá, pessoal? Eu não sou contra você ir no monte. Inclusive, eu estou marcando para eles sobre ir no monte, né? Fazer um propósito lá de fé. Mas você que gosta de muito pro monte, tem que ter um certo cuidado. Você tem que vigiar. Você gosta de estar sempre no monte, gosta de subir monte. Como eu disse, eu não sou contra. Mas você sabe que lá no monte também está cheio de perturbado. Você sabia disso? Ou você acha que lá no monte é só pessoas que estão santificadas? Não, irmãos. Cuidado. Você está subindo um monte lá e para uma pessoa para você, olha, Deus manda te dizer. Opa, peraí, Deus manda te dizer. Você pode ouvir, tudo bem, mas vai para casa, avalia aquela situação, ora a Deus e vê se é de Deus mesmo, pessoal. Observa e vê se é de Deus. Por isso tem que ter um certo cuidado com isso. Deus mandou te dizer, peraí, Deus mandou me dizer? Deixa eu orar a Deus então. Eu vou orar, vou pedir sabedoria para Deus. Amém, pessoal? Para você saber se realmente é Deus falando com você. Se realmente é o Senhor que está falando com você. Aí você vai ver em Atos, abra sua Bíblia aí, pessoal. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, um fato muito importante que o apóstolo Paulo, ele nos deixa, pessoal, para uma boa experiência em nome de Jesus. Olha que interessante que o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar aqui através da palavra de Deus, pessoal. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Olha que coisa interessante. Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele estava em missões diante do nosso Deus. Eu entendo, irmãos, que assim como nós, pastores, né, nós temos missões a serem cumpridas. Você vê que uma hora é um pastor que está numa igreja e daqui a pouco passa alguns anos, alguns meses, Deus não sabe, daqui a pouco Deus vai e dirige o pastor para um outro local, né? Nós temos missões e assim a liderança, obedecendo a Deus, vai transferindo os pastores e aí a gente vê que Deus vai abençoando em cada lugar. Eu já encontrei meu propósito aqui
E eu já sei porque Deus me trouxe para cá, pessoal. Eu tenho certeza que para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, por isso Deus me trouxe para cá. E assim como pastores que têm missões, né, tá numa igreja, daqui a pouco está em outra, nós temos missões a ser cumpridas aqui na terra. Assim o apóstolo Paulo também precisava dessas missões a serem cumpridas. Aonde Deus mandasse Paulo pregar, Paulo ia. Por quê? Porque ele escutava a voz de quem, pessoal? De Deus. O apóstolo Paulo escutava a voz de Deus. Ele não caía em ciladas. Por quê? Porque ele estava atento à voz do Senhor. Olha que coisa interessante em Atos 16, a partir do verso 14. Vai dizer assim no versículo 14, ó. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o que, pessoal? O coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então olha aqui para o seu pastor. Aquela mulher, né, essa mulher que se chama Lídia, ela estava naquele local, ela já era de Deus, mas o que me chama a atenção é que o coração dela foi aberto para a palavra. Mas por quê, pessoal? Porque ela estava ouvindo o que Paulo falava, o que Paulo dizia. Ela ouvia o que Paulo estava falando com ela. A pergunta é, você está ouvindo o que o seu pastor está falando para você nessa manhã? Sim ou não? Quem está ouvindo o que o pastor está falando? Levante a mão assim, fala, eu estou, pastor. Você está ouvindo? Se você está dando crédito à voz de Deus, pode ter certeza, irmão, Deus vai te abençoar hoje. Deus vai te dar vitória. Essa cilada que o diabo está tentando colocar na sua vida vai cair por terra em nome de Jesus. Diga graças a Deus. O diabo não pode contigo, meu irmão. Meu irmão, o diabo não pode com você. Por que, pastor, que ele não pode? Porque nós estamos em Cristo Jesus. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, pessoal? E aí a gente vê o apóstolo Paulo pregando para essa mulher, falando da palavra de Deus, e os ouvidos dela estavam sensíveis à voz de Deus, pessoal. E aí vai continuar dizendo aqui, ó, vamos lá no versículo 15, vai dizer assim, ó, e depois que foi o que, pessoal? Essa mulher, ela foi o quê? Batizada, porque ela estava ouvindo, tá? Então ela abriu o coração. Depois que foi batizada, ela e mais quem? Nossa, irmão, diga graças a Deus. Ela foi batizada sozinha ou toda a sua casa? Olha que coisa interessante. Olha para mim. Quando você ouve a voz de Deus, não só você fica firme com Deus, mas toda a sua casa e toda a sua família. Quando você ouve a voz do Senhor, o Espírito Santo, ele começa a fazer morada não só na sua vida, mas em toda a sua casa. A voz de Jesus, ela clama sobre a sua casa. A voz de Jesus, ela vai abençoar toda a sua família e vai alcançar a sua casa. Vai alcançar o seu filho, vai alcançar o seu marido, vai alcançar o seu neto, seu bisneto, seu sobrinho. Toda a sua casa será alcançada pela voz de Deus. Amém, pessoal? Essa mulher estava ouvindo a voz do Senhor. Continuemos a palavra. E vai continuar dizendo assim, pessoal. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu o quê? Indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha o quê, pessoal? Que tinha um espírito de quê? Lê para mim. De adivinhação. Olha para mim aqui, ó. Quantos lugares nós vemos por aí hoje que existem espíritos de quê? De adivinhação. Eu não estou querendo dizer para você, entenda bem, muito menos falar mal de igrejas, tá, pessoal? Entenda bem o que o seu pastor está falando. Eu não gosto de falar mal de igreja. Eu entendo que nós, que somos servos de Deus, precisamos nos unir para combater o diabo e não para combater outras igrejas. Mas eu digo para você que você precisa ter um discernimento espiritual, você precisa saber quando algo é de Deus e quando algo é cilada, pessoal. Você precisa reconhecer se o que estão falando para você é de Deus ou se é cilada. A pergunta é,
A quem você tem dado ouvidos por aí? A quem você tem escutado por aí? O apóstolo Paulo está andando, havia acabado de batizar não só aquela mulher, mas ele tinha acabado de batizar toda a casa daquela mulher que já servia a Deus. E agora ele passando, ele se encontra com uma jovem, né, uma outra pessoa, uma outra jovem, entenda bem, ele se encontra com uma jovem que tinha um espírito de quê, pessoal? De adivinhação. É como se fosse aquela pessoa que passa, olha, Deus mandou te dizer. É como se fosse uma pessoa que passasse ali e falasse assim, deixa eu olhar a sua mão aqui. É como se fosse uma outra pessoa que passasse por ali e falasse assim, deixa eu falar uma coisa para você que Deus está mandando eu falar. Cuidado com isso. Não que não possa acontecer, tá, pessoal? Não que Deus não possa usar uma pessoa. Mas você precisa avaliar antes se é de Deus ou se não é. Antes de você tomar qualquer decisão. Você precisa avaliar. Porque a Bíblia diz que essa jovem tinha um espírito de adivinhação. E olha o que vai dizer depois disso, pessoal. Veja bem, acompanha comigo. Que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a quem? A seus senhores, ou seja, dinheiro, pessoal. Você vê isso acontecendo por aí hoje em dia, eu não vejo. Cuidado, crente. Cuidado. E olha qual vai ser o comportamento do apóstolo Paulo agora. Versículo 17. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava elogiando a Paulo e aqueles homens. 18. E isto fez ela por muitos dias. Olha Paulo agora desvendando e vendo que era cilada, pessoal. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, o que aconteceu, pessoal? Saiu. Olha que coisa. Ou seja, aquele espírito de adivinhação era o próprio diabo. Aquele espírito de adivinhação que tinha naquela mulher não era Deus falando, pessoal, mas era quem? Não era Deus falando, mas era quem? O diabo. Você tem que ter cuidado. Quem é que está falando com você por aí? Quem é que está te dando conselhos? Cuidado com as suas amizades. Cuidado, talvez até com pessoas da família. Você tem que reconhecer e ver se realmente aquilo ali é a voz de Deus. Se realmente é Deus que está falando com você. Irmãos, você sabe por que Paulo teve esse discernimento espiritual aqui? Porque ele ouvia a voz de quem? De Deus e não do diabo. O apóstolo Paulo, ele ouvia a voz de Deus. Essa mulher começou a elogiar a Paulo. Imagina só, se Paulo não tivesse um discernimento espiritual. Imagina se Paulo aqui começasse a se sentir, nós somos de Deus mesmo. Nós somos de Deus. A gente tem poder. Como é que seria, pessoal? Iria entrar soberba no coração de Paulo. Eu digo uma coisa para vocês, irmãos. Nós não somos ninguém sem a presença de Deus. Nós não temos nada sem a presença de quem? De Deus. Por isso é importante de você saber quando é de Deus e quando não é. É importante você saber se é Deus que está falando com você ou se não é. O apóstolo Paulo respeitou a voz de Deus, ele obedeceu a voz de Deus, ele reconheceu que não era Deus que estava falando através daquela menina, e ele repreendeu aquele mal, e aquele espírito saiu imediatamente daquela mulher. O que acontece com o apóstolo Paulo depois? Ele é preso, porque ele repreendeu um espírito, ele é açoitado, ele é jogado na prisão, ele sofreu. O apóstolo Paulo ouviu a voz de Deus e sofreu. Lembra da mensagem? No mundo tereis o quê? Mas tem de bom ânimo. Por quê, pessoal? Porque eu venci o mundo. Diga graças a Deus. Quando você aceita Jesus, não é que você vai parar de ter problema não, pessoal. Não é que você vai parar de ter, situações difíceis na vida. Você pode até sofrer, você pode até ter situações difíceis,
Mas no final, Deus vai te dar vitória. No final, Deus vai te abençoar. Você vê que o apóstolo Paulo sofreu, foi acorrentado, ele foi ali açoitado, mas perto da meia-noite, ele orou a Deus, ele fez a oração bem alto, ele e Silas, eles oraram, e o que teve naquele lugar, pessoal? Um terremoto. Houve um terremoto naquele lugar. E naquele terremoto, as cadeias, as prisões foram abertas. E Paulo e Silas foram soltos daquele lugar. Deus sempre vai abençoar aquele que ouve a sua voz. Você tem que saber se é de Deus ou se é o que, pessoal? Cilada. Tem que reconhecer quando é alguma coisa de Deus e quando é cilada. O Paulo sofreu, mas perto da meia-noite, ele recebeu a bênção dele. Ele recebeu a vitória dele. Se você acompanhar o próprio Jeremias, ele tomou uma posição, ele tomou uma posição de poder exortar e de poder avisar para aquele povo de Israel o mal que estava vindo sobre aquele povo. Mas pessoas que estavam lá falaram assim, esse tal de Jeremias, ele está querendo vir contra a gente, deixa a gente botar a mão nesse rapaz, rei. Aquele povo não estava ouvindo a voz de Deus, pessoal. Aquele povo lá, Jeremias, não estava ouvindo a voz do Senhor. Pegaram Jeremias e jogaram ele aonde? No poço. Jogaram Jeremias no poço, ele sofreu, mas ele estava em obediência. Ou seja, olha para mim aqui, nem sempre o que você está passando é por causa do pecado que você cometeu lá atrás. Para com isso. Você já orou a Deus? Já pediu perdão por aquilo que você fez lá atrás? Então acabou, irmãos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Até aquele que é obediente a Deus vai sofrer também uma hora ou outra, pessoal. E olha o que eu vou falar para você. De vez em quando, irmãos, de vez em quando, nós que somos crentes, temos que aprender a sofrer um pouquinho também, tá? De vez em quando a gente tem que aprender. Sabe por quê? Porque de vez em quando a gente fica muito mole. É verdade. De vez em quando parece que a gente está muito mole. Tem que aprender a sofrer um pouquinho também. Tem que aprender a lidar com as situações difíceis da vida. Você vai sofrer agora nesse período. Pastor, eu sou obediente, pastor, eu venho à igreja, eu sou fiel a Deus, eu faço jejum, eu oro a Deus, pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, estou passando por isso tudo. Jesus nunca falou que você iria parar de passar por isso. Mas ele falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, você vai vencer também. Amém, Jesus? De vez em quando a gente tem que aprender a sofrer, pessoal. Jeremias sofreu. Ele foi jogado dentro de um poço, onde não tinha água, só tinha lama. Ele foi jogado lá para morrer. E aí Deus levanta uma pessoa, se chama Ebed-Meleque, Não é Abimeleque, não. Esse é Ebed-Meleque. Ele é levantado por Deus para abençoar a vida de Jeremias. Ele tira Jeremias de lá com o maior carinho, com o maior amor. E Jeremias depois começa e continua fazendo a obra. Eu quero que você entenda que existem muitas passagens na Bíblia de pessoas que respeitaram a voz de Deus e foram abençoadas. Mas também existem aqueles que não ouviram a voz de Deus, caíram na cilada e aí sofreram muito na Bíblia. Não tiveram um final muito feliz. Amém, pessoal? Eu posso falar para vocês aqui o próprio Naamã. Naamã, ele ouviu a voz de quem? De Deus. Ele ouviu. Uma escrava que estava ali falou, e falou, se meu senhor soubesse, e começou a falar de Deus, para a esposa de Naamã, e daqui a pouco aquela mensagem entrou em Naamã, e ele falou assim, não, mas eu tenho que ir de qualquer jeito lá, para poder, ver esse tal de Deus, se ele vai me abençoar, eu preciso escutar essa voz. E ele foi, pessoal. Chegando lá perto, o que acontece? Ele começa a ter uma decisão de não mergulhar. Por quê? Porque aquela água era suja. E aí Deus agora usa os amigos de Naamã e fala para ele, meu Senhor, não foi mandado o Senhor fazer isso? Então faz, Deus vai te abençoar. Ele novamente ouve a voz de Deus. E no 7º mergulho, o que acontece com Naamã, pessoal? Ele é o quê? Curado daquela lepra. Porque ele ouviu a voz de quem? De Deus. Eu pergunto para você, era de Deus ou era cilada? Era de Deus, pessoal. Por quê? Porque ele foi abençoado.
Ele recebeu a bênção dele no final. Você lembra daquela passagem quando Jesus começa a interrogar os seus discípulos? Jesus começa a perguntar para eles: e aí, quem é que estão falando por aí que eu sou? Aí eles vão falar: Jesus, não estão falando aí que o Senhor, né, Elias, ou estão falando que o Senhor é só um profeta, ou estão falando que o Senhor é João Batista, estão falando um monte de coisa. Aí ele pergunta assim para os discípulos: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E o Pedro se levanta, pessoal. Lembra disso? O Pedro se levanta e fala o quê? O Senhor é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lembra dessa mensagem? Olha como Pedro foi usado por Deus, pessoal. O que Jesus, ele fala para Pedro? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque o que você falou não foi da carne e do sangue, mas foi do meu Pai que está no céu. Irmãos, Jesus estava elogiando a quem? A Pedro. Jesus estava elogiando a Pedro. Mas, irmãos, não demora nem 5 minutos. Nem 5 minutos. Jesus fala assim: pessoal, só para falar para vocês, eu vou ser crucificado, no terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro fala assim: não, Jesus, tem compaixão de ti, mas de jeito nenhum vai acontecer isso com o Senhor. Aí Jesus tem um discernimento espiritual, porque ele é santo. E ele fala assim para Pedro: para trás de mim, Satanás. Irmãos, Jesus tinha acabado de elogiar Pedro, e agora o que ele estava fazendo? Repreendendo ele, chamando de Satanás. Sabe por quê? Porque uma hora era Deus falando, e outra hora era o diabo. Caramba, você entendeu o que o pastor falou? Uma hora, Pedro estava falando aquilo que era certo. Pedro estava falando aquilo que tinha que acontecer. O Senhor é Jesus Cristo de Nazaré, Pedro falou para ele. Aí daqui a pouco, o Pedro está falando: não, Jesus, isso não vai acontecer com o Senhor não. E Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Jesus soube reconhecer quando era a voz de Deus e quando era a voz do diabo. Nós precisamos ter esse reconhecimento, pessoal, espiritual. Você precisa saber quando é de Deus e quando não é. Tá? Você precisa saber disso. É importante. Existem pessoas na Bíblia que sofreram por conta disso. Saul não escutou a voz de quem, pessoal? De Deus. Ele escutou a voz do povo. Ele caiu na cilada. Saul deixou de ser rei de Israel e não teve mais a presença de Deus na sua vida. Judas, mesma coisa. Não ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz do diabo. Ele ouviu mais a ganância pelo dinheiro. E aí você vê Judas sofrendo também. E no final, tendo um final trágico. E vê vários exemplos da Bíblia. Jonas também não ouviu a voz de Deus, foi engolido pela baleia. E depois Deus dirigiu ele novamente para aquela missão. A gente vê na Bíblia também o rei Asa. Foi um bom rei, tá, pessoal? Repreendeu, muitas coisas lá em Israel. Mas você vê depois o rei Asa se perdendo, tendo uma doença dos pés e não buscando ao Senhor. Nós vemos esses exemplos na Bíblia. O que aconteceu com o rei Asa? Ele morreu. Por isso a importância de você buscar a voz de Deus. Cuidado com as ciladas do diabo. Cuidado com a ensilada de Satanás. Muito cuidado. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 27. Vamos lá. Quem está entendendo a mensagem? Amém? Atos, capítulo 27. Olha o que vai dizer em Atos 27, no versículo 10. Atos 27, versículo 10. Olha o que vai falar essa mensagem em nome de Jesus. Atos, capítulo 27, verso 10. Vai dizer assim, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando, tá, pessoal? O apóstolo Paulo está declarando, a voz de Deus está sobre aquele lugar. O próprio anjo visitou o apóstolo Paulo e agora ele está falando: varões, eu vejo que essa embarcação vai ser um pouco incômoda, essa navegação vai ser incômoda. E aí, no versículo 11, vai dizer assim, pessoal: mas o centurião cria mais em quem, pessoal? No piloto e no mestre,
do que no que dizia Paulo. Ou seja, aquele centurião, ele estava crendo mais no piloto, ele estava crendo mais no capitão daquele barco do que no que Paulo estava falando. E o que Paulo falava, pessoal, era a voz de quem? De Deus. O que Paulo falava era a voz do Senhor. Eu até coloquei aqui no meu estudo, cuidado em quem você está crendo, em quem você está escutando. Muito cuidado. Cuidado com certos vídeos no YouTube que você está ouvindo. Entenda uma coisa. Você tem ótimos pregadores na sua igreja para você ouvir. Eu sei que tem muitos pregadores por aí, entenda mesmo, estou falando que os pregadores da nossa igreja são melhores do que ninguém, tá, pessoal? Não é isso, não. Mas o que eu quero que você entenda, tem que ter cuidado com o que você está ouvindo por aí, porque daqui a pouco tem pessoa que está pregando muito bem, está falando muito bem, mas daqui a pouco, no YouTube, está falando mal de igreja, está falando mal de pastores, daqui a pouco está falando mal do seu dízimo, da sua oferta, daqui a pouco está falando mal até de crente, até de Bíblia está falando mal daqui a pouco. Tem que ter um certo cuidado, tem que ter um discernimento espiritual. Amém, Jesus? Atos capítulo 5, vamos lá. Atos capítulo 5, tudo em Atos, pessoal. Olha aí. Atos capítulo 5, versículo 29 agora. Atos 5, verso 29. Glória a Deus. Tá forte ou não tá? Atos 5, 29. Olha o que vai falar aí. Diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a quem, pessoal? A Deus do que a quem? Aos homens. Diga glória a Deus, irmãos. É melhor obedecer a Deus do que a quem? Caramba, irmãos. É muito melhor você obedecer a Deus. É muito melhor você obedecer ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém aí fora te der um conselho que não é de Deus, é do homem, não obedeça. Olha o que o pastor falou para você. Quando alguém aí fora te der um conselho, falar alguma coisa para você que não é de Deus, é do homem, o que você tem que fazer? Não obedecer. Por quê? Porque não veio do céu. Tem alguma coisa errada. Cuidado com conselhos, tá? Cuidado com esse tipo de coisa, esse tipo de conselho que as pessoas estão tentando dar para você. Quando o seu filho te dá um conselho, você tem que saber se seu filho é de Deus. Você não pode sair ouvindo o seu filho. Ah, pastor, quer dizer que agora eu não posso ouvir o meu filho? Tem que saber, ele é de Deus. Ele tem bons conselhos, tem o Espírito Santo. Você tem que avaliar, irmãos. Se é Deus que está falando com você. Ah, pastor, mas é meu marido. Eu não vou ouvir meu marido. Tem que saber, ele é de Deus. Ele tem o Espírito Santo. Então, cuidado com certos conselhos. Você tem que saber, irmãos. Irmãos, eu amo a minha família. Mas ainda tem gente na minha família que não é convertido. Ainda. Eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir esse conselho. Eu vou ouvir o conselho daquele que tem a presença de Deus. Daquele que tem a presença do Senhor. Eu vou ouvir o conselho dessa pessoa, eu vou orar a Deus e falar: Deus, é isso mesmo? Eu vou consultar ao meu Deus primeiro, pessoal. Então, cuidado, pessoal, muito cuidado com as ciladas do diabo. Olha o que eu vou dizer para você, ó. Cuidado com as ciladas no carnaval. Né? Cuidado com a cilada quando? No carnaval. Tem crente que o ano todo vem para a igreja, mas chega carnaval, irmãos, a pessoa se perde. Por causa de uma cilada do diabo. Por causa de uma cilada de Satanás, a pessoa acaba se perdendo. A família está lá, pulando carnaval, todo mundo. Eu sei que existem pessoas na sua família que não são convertidas, mas você precisa saber quem você é. Então tá todo mundo lá pulando carnaval, bebendo, fazendo um monte de coisa. Você está lá no seu cantinho. Aí daqui a pouco vem, alguém bota lá uma bebida para você. Ah, não bebo não. Ah, mas não tem nada a ver. Você sabe quem inventou nada a ver? Foi o diabo. Não tem nada de mal, não tem nada a ver, né? Cuidado com a cilada de Satanás, pessoal. Cuidado. Você tem que saber quem você é. Você sabe que no meu casamento, né, quando eu casei com a pastora, no meu casamento, a gente foi casar e tinha um fotógrafo lá, irmãos. Tá gravando, né?
Deus me defenda. Eu não sei se eu oro para o fotógrafo agora não ver esse vídeo, se eu oro para ele ver. Mas tinha um fotógrafo no meu casamento, né, que aí tinha aquela sessão de foto que fala, né? Tinha aquela sessão de foto no casamento. Aí ele veio com 2 taças. Aí ele chegou pra gente assim: vamos tirar uma foto agora com vocês com a taça. Como é que faz a foto? Não é assim, pessoal? Não é? Faz um negócio assim, faz assim, né? Vamos tirar a foto agora. Aí eu peguei a taça, eu falei, tá bom, fui fazer. Aí, não, peraí que eu vou botar a bebida. Eu falei, que bebida? Ah, um champanhe, irmãos. Vai lá estourando o champanhe e ia botar já o champanhe naquela taça. Aí eu falei, amigo, você sabe, eu sou cristão, eu não bebo não. Não, mas não precisa beber não, é só para vocês me dar. Eu falei, mas amigo, nem de brincadeira. Nós precisamos fugir da aparência do quê, pessoal? Do mal. Eu falei, amigo, mas nem de brincadeira. Não, mas não tem nada demais. Eu falei, para mim tem. Não, mas... Amigo, já falei que não. De vez em quando você tem que engrossar a voz, irmãos. Amém, pessoal? Até a mulher tem que engrossar a voz de vez em quando. Diga graças a Deus. Eu falei, amigo, já falei que não. Não, tá bom então. Eu falei, vamos voltar. Aí você já dá um sorriso para, né, voltar aquele clima bom do casamento. Amém, pessoal? Cuidado com a cilada do diabo. Cuidado com o que o diabo tenta fazer na tua vida. Muito cuidado com isso. O diabo é mentiroso, ele é pai da mentira e ele tenta colocar cilada. Ele vai tentar fazer você brigar com a sua família. Alguém da sua família vai falar o que você não vai gostar uma hora. Vai chatear seu coração. Vai te deixar chateado. Sabe para que isso? Para você parar de buscar pela sua família. O diabo coloca a gente em cada cilada, irmãos. E se a gente não estiver atento, ele consegue enrolar a pessoa, ele consegue derrubar a pessoa. Cuidado com isso. Nós vemos por aí, irmãos, pastores que se perdem. Pastores que foram muito usados, né, no altar, na obra de Deus. E esse pastor se perde. Por quê? Porque caiu na cilada do diabo. Nós vemos obreiros por aí que se perdem. Não sei se você já viu, eu acho que sim, até aqui nessa igreja. Obreiro que era uma bênção aqui nesse lugar, e agora se perdeu por aí, irmãos. Está perdido. Entende isso? Nós precisamos reconhecer quando é de Deus, quando é cilada. Muito cuidado com isso. Cuidado com as brigas, cuidado com bebidas, cuidado, homens, cuidado com as mulheres. Para você que está em casa, cuidado, homem, com essa mulher que está te elogiando. Isso é cilada do diabo. É cilada, irmãos. Um dia um colega meu veio conversar comigo. Ele é casado. Aí ele falou para mim, olha, tá difícil, queria conversar um pouco, mas o que houve? Você sabe que eu sou casado? Eu falei, sei, durante bastante tempo. Você tem até uma filha. É. Mas ela tem uma mulher que está atrás de mim, rapaz, mas ela está atrás de mim o tempo todo, um monte de coisa, falando, um monte de coisa lá. Eu falei assim para ele. Falei, amigo, essa mulher é bonita? Ele abriu o olho assim, né? Ele, puxa vida, mas demais! Muito bonita! E eu tô só olhando para ele. Eu falei, mas muito mesmo? Ele, muito, muito bonita essa mulher, por isso que eu tô assim. Eu falei, rapaz, tu também é cilada do diabo? Ele, por quê? Eu falei, tu é tão feio que dói, rapaz. Eu tenho intimidade com ele. Eu falei, parece que você tá virado do lado do avesso, irmão. Você acha que essa mulher toda vai querer você, rapaz? Isso é cilada do diabo, irmão. Aí ele começou a rir, me olhou, ele, caramba, é mesmo, né? Eu falei, rapaz, sai fora disso, vai pra sua esposa, ela é a melhor coisa que você pode fazer e vai se converter, rapaz. Hoje em dia ele manda mensagem, até hoje ele lembra disso, irmãos. Até hoje ele lembra disso que eu falei pra ele. Por quê? Cilada do diabo. O diabo tentou colocar uma cilada na vida dele. Cuidado, irmãos. Cuidado com amizades antigas que o diabo vai trazer para você novamente. Cuidado. Pessoas ficaram anos sem te ver. E aí agora vai aparecer do nada essa amizade antiga. Que só te levava para o mal. Só te levava para as coisas ruins. Cuidado com essa cilada do diabo, hein? Muito cuidado com isso. Fica, graças a Deus. Cuidado. Amém, pessoal? Escolhe a voz de Deus, tá, pessoal? Escolhe a voz de Deus na sua vida. Não escolhe a cilada, não. Cuidado. Escolhe a voz de Deus. Amém? Escolhe a voz do Senhor, que é muito melhor em nome de Jesus. Fica atento quanto a isso.
Fica atento com a voz de Deus. Irmãos, eu digo uma coisa para você. A falta de obediência e falta de discernimento, né, e a falta de discernimento traz impedimento e maldição. Vou repetir para você. A falta de obediência e falta de discernimento traz impedimentos e maldição. Mas obedecer à voz de Deus, você encontra paz na sua vida. Sempre vai encontrar paz. Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. Deus vai te dar vitória. Mas sabe identificar quando é de Deus e quando não é, e Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus que Ele merece. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, que Deus abençoe você de casa, que Deus possa te abençoar. E não se esqueça, tá? Cuidado quem você está dando ouvidos. Cuidado. É de Deus ou é cilada? Você tem que estar atento em nome de Jesus, amém? Sai de casa, vem para a igreja, vem buscar Deus, que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, pessoal? Entenderam essa mensagem hoje em nome de Jesus?